E aí, meus parceiros e parceiras caiporas, tudo bem com vocês? Eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips e hoje eu trago para vocês os resultados dos nossos palpites do dia 30 de maio, tá? E também do dia 31 parcialmente. Temos o fechamento de mês. Diz aí nos comentários como foi o seu mês, beleza, galera? Como que vocês implantaram a gestão de banca com os nossos palpites e como vocês tiveram lucratividade, beleza, galera? E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e também deixar esse palpite nos comentários sobre o que vocês acham das nossas análises, beleza, galera? Vamos lá então para os nossos resultados? Eu trouxe do dia 30 de maio, tá? Tivemos 20 palpites com 12 greens. Um jogo nós cancelamos porque foi o primeiro jogo de fase de qualificação. Então ainda teremos o segundo jogo, beleza, galera? E também 7 heads. Então esses foram os nossos palpites do dia 30 de maio, beleza? E também parcialmente eu trago os palpites do dia 31, tá? Tivemos 18 palpites com 3 greens até o momento, 2 heads e temos 13 jogos ainda para acontecer, tá? Então eu estou fazendo esses testes e trazendo os vídeos um pouco mais cedo para vocês, para ver como que ficam para vocês, beleza, galera? Então é isso. Vamos lá que temos Champions League hoje, tá? Temos uma análise especial para este jogo. Fiquem até o final do vídeo para conferir, fechou, galera? Vamos lá então? Bora pra intro! Bom, galera, antes de começarmos as nossas análises, eu gostaria de dizer que eu sempre utilizei a casa de apostas para fazer as minhas análises, mas também eu utilizo recursos externos na maioria dos jogos, tá? E eu não trago para vocês no vídeo porque senão o vídeo fica muito longo, beleza, galera? Mas é isso que eu faço, fechou? E também hoje tem Champions League, tá? Nesses palpites eu trago para vocês palpites especiais. Então fiquem até o final do vídeo para conferir esses palpites, beleza? E também eu gostaria de dizer que temos as nossas redes, tá? Não se esqueçam de ir ali no topo dos comentários que temos o link das nossas redes sociais e também do nosso canal no Telegram e do canal do WhatsApp, tá? Sempre deixo algumas entradas lá, fechou, galera? Então vamos lá para os nossos palpites? Eu trago para vocês o Rochdale Rovers versus o Queensland Lions. Trago essa partida na Austrália Queensland com o mercado de over 2,5 gols. O Queensland tem 72% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e 61% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. Rochdale tem 28%. Verificando o histórico, são 10 vitórias do Queensland, 2 empates e 3 no Rochdale. E a média de gols é de acima de 3,5. Em séries, o Rochdale vem sem empates a 5 jogos e o Queensland vem 10 jogos marcando gols. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 2,5 gols em 4 das últimas 5 partidas. E verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, St. Jordaus Blink versus Djokovic Lin. Trouxe essa partida da segunda divisão da Noruega com vitória no primeiro tempo para casa. Verificando na forma recente, o Blink tem 61% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos, enquanto o Djokovic ele tem 11%. Verificando o histórico, são 2 vitórias do Blink, 1 empate e 1 do Djokovic. E verificando a média de gols, é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Blink não tem séries e o Djokovic vem perdendo a 3 partidas. Nos últimos encontros das duas equipes, temos vitória no primeiro tempo para o Blink na última partida que disputaram. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Blink vem vencendo o primeiro tempo na maioria de suas partidas, tá? Então para essa partida, eu acredito que nós teremos vitória no primeiro tempo para casa, fechou? Próxima partida, Rogaborgs versus Hazel Holmes. Separa essa partida na segunda divisão da Suécia com o mercado de over 2,5 gols. O Hazel Holmes tem 76% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e 89% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Rogaborgs tem 22%. Em séries, o Rogaborgs vem perdendo a 5 partidas e o Hazel Holmes vem a 8 jogos marcando gols. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Então para essa partida eu acredito que nós teremos over 2,5 gols, fechou? Vamos lá para a próxima partida?
que é o Broma Podkarna versus o Malmo. Separei essa partida na Allsvenskan da Suécia, com o mercado de over gol no primeiro tempo. O Malmo tem 61% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e 83% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Broma Podkarna tem 44% no histórico, 3 vitórias do Malmo e 3 empates. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Broma Podkarna vem a 7 jogos sofrendo gols e o Malmo vem marcando gols a 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over gol no primeiro tempo em todas as últimas partidas que disputaram. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos gol no primeiro tempo também, na maioria das partidas das duas equipes. Então acredito que para essa partida nós teremos over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida agora na África do Sul, na FA Cup, eu separei o Mamelodi Sundowns versus o Orlando Pirates. Separei essa partida com o under 3,5 gols. O Mamelodi Sundowns tem 47% de probabilidade de vitória e tem um aproveitamento de 78% nos últimos 9 jogos. O Orlando tem 72%. No histórico, 17 vitórias do Mamelodi, 10 empates e 12 do Orlando. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Mamelodi vem sem empates a 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Uma das partidas foi para os pênaltis, tá? Ela foi 0-0. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Apenas uma partida do Chipa contra o Orlando e foi 3-1. Então para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Vamos lá para a próxima partida, que é o Egersund versus o Raufoss Fotball. Separei essa partida na primeira divisão da Noruega com o mercado de over 1,5 gols. O Egersund tem 53% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Raufoss tem 67% também. Verificando em séries, o Egersund vem marcando gols a 10 jogos e nos últimos jogos nos campeonatos, temos o mercado de over 1,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Apenas 2 partidas do Raufoss que foi 1-0. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida eu separei o Rankan versus o Brain. Separei essa partida na Elite Serie da Noruega com o mercado de over 1,5 gols. O Brain jogando fora de casa tem 57% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Rankan tem 61%. No histórico, 7 vitórias do Brain, 2 empates e 2 do Rankan. E a média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Brain vem a 6 jogos marcando gols e nos últimos encontros temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Rankan, over 1,5 gols na única partida disputada e nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Akureyri versus Aquenes. Separa essa partida na Universidade da Islândia com o mercado de over gol no primeiro tempo. O Akureyri tem 42% de probabilidade de vitória, uma pequena vantagem. Na forma recente, 39% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos e o Aquenes tem 50%. No histórico, 7 vitórias do Akureyri, 6 empates e 10 do Aquenes. A média de gols é de 3,5. Verificando em séries, o Akureyri vem sofrendo gols a 10 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de gol no primeiro tempo em quase todas as partidas das duas equipes. Então para essa partida eu acredito que nós teremos gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Hohenins versus Donnerbirner. Separa essa partida na Regional Liga da Austrália com o mercado de casa para marcar o primeiro gol. O Hohenins tem 80% de probabilidade de vitória, 78% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos e o Donnerbirner tem 17%. No histórico, 5 vitórias do Hohenins, 3 empates e 1 do Donnerbirner. E a média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o Hohenins vem 5 jogos sem derrotas e venceu 4 deles. E o Donnerbirner vem sofrendo gols a 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos o Hohenins marcando o primeiro gol na maioria das partidas. Então para essa partida, casa para marcar o primeiro gol, beleza? Próxima partida eu separei o Levadia Tallinn contra Kuressaare. Separei essa partida na Premier League da Estônia com mercado de vitória a casa no primeiro tempo. O Levadia tem 77% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Kuressaare tem 44%. No histórico, 40 vitórias do Levadia, 4 empates e 2 do Kuressaare. A média de gols é de acima de 3,5. Em séries, o Levadia vem sem derrotas a 5 jogos e o Kuressaare vem sem vitórias a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, o Levadia venceu o primeiro tempo em quase todas as partidas. Então para essa partida eu separei vitória no primeiro tempo para casa, beleza? Próxima partida, o Vitória contra o Atlético Goianiense. Separei essa partida no Brasileirão da Série A com o mercado de under 3,5 gols.
Olha só que bonitinho agora, ó. Temos o escudo de cada time nas partidas do Brasileirão. O Vitória tem uma pequena vantagem na probabilidade de vitória com 44%, tá? Na forma recente, 22% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Goianiense tem 50%. Verificando o histórico, são 3 vitórias para cada lado e 6 empates. E a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Vitória vem perdendo as 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Vitória, under 3,5 gols em 2 das últimas 3 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, agora o Grêmio contra o Bragantino. Separa essa partida com o mercado de over do 1,5 gols no Brasileirão. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Bragantino, tá? Ele tem 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Grêmio tem 61%. No histórico, são 2 partidas para o Grêmio, 1 empate e 3 do Bragantino. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Grêmio vem vencendo a 3 partidas e o Bragantino vem marcando gols a 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over do 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Grêmio, over 2,5 gols nas 3 partidas disputadas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes, tá? Então, para essa partida, eu separei over do 1,5 gols, beleza? Vamos lá para a próxima partida, que é o Brusque versus o Grêmio Novo Horizontino. Separei essa partida com vitória e empate para fora na Série B do Brasileirão. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Novo Horizontino, 39%. 50% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos e o Brusque tem 22%. No histórico, uma vitória do Grêmio, Novo Horizontino e um empate. E a média de gols é de 2,5. Verificando em séries, o Brusque não vence as 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate do Novo Horizontino nas 2 partidas disputadas. Últimos jogos nos campeonatos, o Novo Horizontino vem vencendo e empatando 3 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Brusque perdeu a maioria delas e empatou uma. Então, para essa partida, eu separei vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, o Racing contra o Deportivo Riestra. Separei essa partida no torneio betano da Argentina com o mercado de vitória seca para casa. O Racing tem 72% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Riestra tem 44%. Em séries, o Racing vem a 4 jogos vencendo e o Riestra vem a 3 jogos perdendo. Últimos jogos nos campeonatos, temos vitória do Racing em 4 das suas últimas 6 partidas e o Riestra vem fora de casa perdendo ou empatando. Então, para essa partida, eu separei vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Cuiabá contra o Internacional. Separei essa partida no Brasileirão Série A com mercado de under 3,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Internacional jogando fora de casa, com 40%. Ele tem 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Cuiabá tem 39%. No histórico, 3 vitórias do Internacional, 3 empates e 2 do Cuiabá. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Cuiabá vem a 5 jogos marcando gols e nos últimos encontros das duas equipes temos under 3,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos na casa do Cuiabá, under 3,5 gols nas 2 partidas que disputaram. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Fluminense contra o Juventude. Separei vitória e empate para casa nessa partida. O Fluminense tem 64% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Juventude tem 56%. No histórico, 6 vitórias do Fluminense, 3 empates e 5 do Juventude. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Fluminense vem vencendo a 3 partidas e o Juventude vem marcando gols a 5. Últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate do Fluminense em 4 das suas últimas 6 partidas e no Maracanã, vitória e empate do Fluminense nas 2 partidas que disputaram. Últimos jogos dos campeonatos, o Fluminense venceu e empatou 5 das suas últimas 6 partidas e o Juventude fora de casa não vence. Então, para essa partida, eu separei vitória e empate para casa. Fechou? Próxima partida, o Emelec contra o Libertad Loja. Separei essa partida na Liga Pro Série A do Equador com mercado de under 4,5 gols. O Emelec tem 70% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Libertad tem 17%. No histórico, uma vitória do Emelec e um empate. E a média de gols é de 1 gol. Verificando em séries, o Emelec vem sofrendo gols a 6 jogos e o Libertad vem sem vitórias a 5 e perdeu 4 deles. Últimos encontros, temos under 4,5 gols nas 2 partidas disputadas. E nos últimos jogos nos campeonatos, under 4,5 gols em quase todas as partidas. Apenas 2 partidas do Libertad que não tivemos esse mercado. Mas para essa partida, eu acredito que nós teremos under 4,5 gols, beleza?
Próxima partida, vamos lá pro Belgrano versus o Argentino Júnior. Separei essa partida com o under 3,5 gols no torneio betano da Argentina. A probabilidade de vitória está completamente equilibrada, temos 61% de aproveitamento para o Belgrano nos últimos 9 jogos e o Argentino tem 56%. No histórico, 4 vitórias para cada lado e 4 empates, e a média de gols é de 1 gol. Em séries, o Argentino vem sem empates em 5 jogos, e nos últimos encontros das duas equipes temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Belgrano, foi 0-0 a única partida nos últimos jogos dos campeonatos, under 3,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida agora nos Estados Unidos, na MLS. Separei o Inter Miami contra o St. Louis City. Separei essa partida com over 1,5 gols. O Miami tem 65% de probabilidade de vitória e 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O St. Louis tem 39%. No histórico, são 2 partidas com 2 vitórias do St. Louis e a média de gols é de 3,5. Verificando em série, o St. Louis vem perdendo a 3 partidas e nos últimos encontros, o St. Louis venceu as 2 últimas partidas e tivemos over 1,5 gols nas duas. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Vamos lá para a próxima partida. Eu tenho Corinthians contra o Botafogo do Rio de Janeiro, partida na Série A do Brasileirão. Separei essa partida com o mercado que eu quase não trago para vocês, tá? O mercado de escanteios. Eu trago essa partida com over 7,5 escanteios, beleza? O Corinthians jogando em casa tem 47% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Botafogo tem 78%. Histórico, 13 vitórias do Corinthians, 11 empates e 14 do Botafogo. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Corinthians vem vencendo a 3 partidas e o Botafogo não perde as 5 partidas. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas das duas equipes, tá? E o Corinthians, ele venceu ou empatou todas as partidas que ele jogou em casa. Mas nos últimos jogos dos campeonatos, verificando, nós temos a maioria dos jogos com mais de 7,5 escanteios para ambas as equipes, tá? Então eu acredito que para essa partida nós teremos 7,5 escanteios. Verificando o Venui, que é o final aqui que eu trago nas análises, nós temos uma média de 11,3 escanteios por partida na Neoquímica Arena, tá? Então por essa partida eu acredito que nós teremos over 7,5 escanteios. Beleza, galera? Vamos lá para os nossos palpites especiais da Champions League. Na final da Champions League eu trago para vocês vários palpites, tá? Eu trago para vocês 8 palpites para essa partida. Separei especialmente para vocês, tá? Então eu trago o primeiro palpite, que é um handicap de mais 3 para casa. Por que eu separei este mercado? O Dortmund, ele tem uma probabilidade menor de vitória para essa partida, tá? Na forma recente, ele também tem um aproveitamento de 72%, é abaixo do Real Madrid, que tem 83% nos últimos 9 jogos. No histórico, são 3 vitórias do Dortmund, 4 empates e 6 do Real Madrid. E verificando a média de gols marcados, é de acima de 3,5 gols. Verificando em séries, o Dortmund vem sem empates a 5 jogos e ele venceu 4 deles. E o Real Madrid vem sem derrotas a 5 jogos, tá? Verificando os últimos encontros das duas equipes, temos apenas uma vitória do Real Madrid com 3 ou mais gols de diferença, mas foi lá em 2014, tá? Faz muito tempo, faz 10 anos, tá? E verificando os últimos jogos dos campeonatos, o Real Madrid, ele não tem muitas partidas que ele venceu com 3 ou mais gols de diferença, tá? E o Dortmund, ele também não perde as partidas com 3 ou mais gols de diferença, ele perdeu apenas uma partida para o Leipzig na Bundesliga, tá? Então eu acredito que para essa partida nós teremos um handicap de mais 3 para casa, beleza? Agora eu trago para vocês o mercado de under 6,5 cartões para essa partida. Como não temos dados nos últimos encontros de cartões para essa partida, eu vou verificar os últimos jogos, tá? Nos últimos jogos temos under 6,5 cartões na maioria das partidas das duas equipes, tá? As duas equipes não provocam muitas faltas de cartões, tá? Principalmente na Champions League. Elas têm uma média de cartões somada juntas de 3 cartões, tá? Não ultrapassam os 3,5. Então, essa partida eu acredito que nós teremos o under 6,5 por este motivo, tá? Verificando nas partidas nos jogos que tivemos também do Real Madrid, ele não ultrapassa os 6,5 cartões. E o nosso árbitro, ele tem uma média de cartões de 3,5 por partida, tá? Apitando na Champions League, ele apitou 6 partidas nessa competição, tá?
Então, eu acredito que para essa partida nós teremos o under 6,5. E verificando o nosso árbitro também, ele em taças internacionais, ele também não aplica muitos cartões. Ele não tem muitos jogos com mais de 6,5. Nos últimos 20 jogos que ele apitou, temos apenas 4 deles que temos o over 6,5 cartões, tá? Isso em taças internacionais. No geral, ele não tem muitas partidas com over 6,5 cartões, né? Verificando aqui, temos apenas 2 partidas nos últimos 20 jogos que ele ultrapassa os 6,5 cartões. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos o under 6,5 cartões, beleza? Agora, a próxima análise, puxando aqui, nós temos um under meio cartão vermelho para essa partida. Da mesma forma, verificando nos últimos jogos, as duas equipes não têm muitas expulsões. Quase não ocorrem expulsões nos jogos das duas equipes. E verificando aqui a nossa média de cartões, as duas equipes não têm expulsões na Champions League, tá? E verificando nosso árbitro também, ele não aplicou nenhuma partida cartão vermelho. Ele apitou 6 partidas, tá? 6 partidas é bastante para essa competição. Então, nós temos um árbitro que também não aplica muitos cartões. Eu acredito que na Eslovênia também ele não aplique muitos cartões, beleza, galera? Então, para essa partida, um under meio cartão vermelho, fechou? Agora, o próximo palpite da partida eu vou trazer para vocês, começando aqui pelo under 4,5 gols. Verificando aqui na média de gols das duas equipes no histórico, tá? Que elas disputaram entre elas, nós temos uma média de 3,5 gols por partida, tá? Não ultrapassamos os 4,5 gols. E verificando nos últimos encontros, temos o under 4,5 gols em 5 das suas últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos under 4,5 gols na maioria das partidas que as duas equipes disputaram, tá? Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos também um under 4,5 gols, beleza? O próximo palpite que eu trago para vocês é um over 1,5 gols para essa partida. Eu trago porque temos over 1,5 gols na média de gols no histórico das duas equipes, tá? E verificando os últimos encontros, nós temos over 1,5 gols em todas as partidas que disputaram. Nos últimos jogos nos campeonatos também temos over 1,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Apenas 2 partidas do Dortmund que foi 1-0 e uma do Real contra o Real Betis que foi 0-0. Então, para essa partida eu acredito que nós teremos o over 1,5 gols, beleza? O próximo palpite que eu trago para vocês para essa partida é esse aqui, tá? Um under 12,5 escanteios para essa partida. Nos últimos jogos dos campeonatos das duas equipes, temos o under 12,5 escanteios em quase todas as partidas. Por isso que eu acredito que nós teremos o under 2,5 para esta partida, beleza, galera? Podemos também tentar um over 6,5, mas eu acredito que o under será melhor para essa partida, porque o jogo vai ser muito pensado, tá? Tocarão muito a bola no meio de campo e tentarão manter a posse de bola nesse jogo. Então eu acredito que para essa partida nós teremos um under 12,5 escanteios, fechou? O próximo palpite que eu trago para vocês é o de vitória ou empate para fora nessa partida. O Real Madrid, ele é uma equipe mais forte e tem tradição na Champions League. Ele está com 60% de probabilidade de vitória e também ele tem 83% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos, tá? Não é pouco, enquanto o Dortmund tem 72%. No histórico, o Real Madrid tem vantagem. Ele venceu o dobro de partidas que o Dortmund. Venceu 6, temos 4 empates e 3 vitórias do Dortmund. E verificando em séries, o Real Madrid não perde há 9 partidas, tá? Enquanto o Dortmund ele vem 5 jogos sem empatar e ele venceu 4 desses jogos. Nos últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate do Real Madrid em 5 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, como eu disse, o Real Madrid ele venceu ou empatou 9 das suas últimas partidas, tá? Enquanto o Dortmund ele perdeu uma das partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos um vitória e empate para fora, beleza? E por último eu trago este palpite, tá? O Real Madrid para ser campeão, tá? Ele é favoritíssimo para este campeonato, tá? Apesar do Dortmund ser uma equipe que está indo muito bem e surpreendeu a todos chegando na final. Mas eu acredito que por o Real Madrid ter um elenco muito mais forte e muito mais preparado, ele pode ter a vitória e faturar essa Champions, tá? É claro que a probabilidade de zebra é grande, tá? Mas eu acredito que para essa partida nós teremos uma vitória do Real Madrid e também teremos a taça para eles, beleza, galera? Muito obrigado por terem me acompanhado até o final deste vídeo, tá?
Eu acredito que vocês gostaram dos palpites e eu trago também um bilhete especial no nosso Bilhete Caipora. Fala galera, cheguei aqui com nossos bilhetes Caipora e também trouxe um criar apostas para vocês, beleza? Então eu trago para vocês um over meio gol no primeiro tempo para o Broma Poticarna versus o Malmo. Separei o under 3,5 gols para o Mamelodi Sundowns versus o Orlando Pirates e separei o Emelec contra o Libertad Loja com o under 4,5 gols. Over 2,5 gols para o Inter Miami contra o St. Louis City e separei o over 7,5 escanteios para o Corinthians contra o Botafogo. E por último nesse bilhete, o Racing para vencer a partida contra o Deportivo Riestra. Uma odd total de 3,62 para vocês. Uma odd muito boa, beleza, galera? Quem quiser melhorar o bilhete e ir mais com segurança, pode fazer, beleza? E o criar aposta que eu trago para vocês é para a partida da Champions League. Olha só o que eu montei para vocês. Um handicap de mais 3 para casa com o Borussia Dortmund, beleza? Separei o under 6,5 cartões para essa partida e o under meio cartão vermelho também. E eu ajuntei o under 4,5 gols para essa partida, tá? Uma odd total de 1,78. Se quiser encaixar isto no bilhete Caipora, pode encaixar, beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo e não se esqueçam de se inscrever, tá? Voltem aqui e dê o feedback sobre essas apostas, beleza, galera? Valeu, vamos lá pro próximo vídeo e eu aguardo vocês lá, beleza? Muito obrigado, fui!